pensando em vir morar em Portugal, não quer vir como estudante, não tem contrato de trabalho, então o visto de procura de trabalho é a melhor opção para ti. Lembrando que desde junho de 2024, se eu não me engano, Portugal acabou com a manifestação de interesse, que era aquela opção que existia, que a pessoa podia vir como turista, arrumava um emprego e dava a entrada na autorização de residência. Hoje isso não existe mais, desde o ano passado. Então ficou mais difícil para as pessoas ficarem aqui em Portugal legalmente. Então, essa opção do visto de procura de trabalho foi uma opção que o governo português viu de fazer com que as pessoas fiquem em Portugal legalmente. Então, se tu está pensando em vir para Portugal e não quer vir estudando, não quer investir em estudo e não tem ainda um contrato de trabalho estando no Brasil, a melhor opção para ti é aplicar para o visto de procura de trabalho. Oi, eu sou a Camila, estou de volta a Portugal com a minha família depois de 4 anos no Brasil e no vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho de como foi o nosso processo aplicando o visto de procura de trabalho. Então, o que é o visto de trabalho? O visto de trabalho é essa opção que o governo português criou para que as pessoas permaneçam no país legalmente. Então, tu vai estar no teu país, tu vai aplicar esse visto lá no teu país, vai pagar esse visto e vai chegar aqui em Portugal, vai encontrar um trabalho, vai encontrar uma oportunidade e vai aplicar para a tua autorização de residência. Esse visto ele tem a permanência de 120 dias, mas também tu pode estender para 60 dias, o que dá um total aí de 6 meses de visto de procura de trabalho. Claro que tu tem que comprovar algumas coisas, né? Algumas documentações importantes quando tu aplica o visto. É por isso que muitos brasileiros hoje têm escolhido esse caminho, aplicar o visto de procura de trabalho, porque facilita a entrada aqui no país. Afinal, esse visto ele não te exige vir com um contrato já do Brasil de trabalho e também tu não precisa estar investindo numa faculdade ou em algum curso. Então, deixa eu contar um pouquinho da história. A gente chegou aqui em Portugal no dia 27 de abril. A gente aplicou o visto lá no Brasil no dia 3 de fevereiro de 2025. Foi o dia que a gente foi no vice-consulado de Porto Alegre. Para quem não sabe, a gente é do Rio Grande do Sul, então tem um vice-consulado português em Porto Alegre. Quem é da região do Rio Grande do Sul pode aplicar, tá aplicando o visto diretamente no consulado. Foi isso que a gente fez. Dia 3 de fevereiro a gente juntou e levou toda a documentação para lá. Então, no dia 3 de fevereiro a gente deixou os documentos. E o que a gente sabia? Que depois que deixasse os documentos no consulado, depois de 15 dias a gente ia receber um e-mail para fazer o pagamento do visto. Ou para alguma coisa que tivesse que colocar em ordem, né? Como, por exemplo, o alojamento, a passagem de volta, que acontece bastante, das pessoas receberem um e-mail pedindo de novo a confirmação do alojamento ou da passagem de retorno. E foi exatamente isso que aconteceu. 15 dias corridos depois, lá no dia 18 de fevereiro, a gente fez o pagamento da taxa. Eu lembro que eu estava trabalhando nesse dia e eu recebi o e-mail, eu volta e meia ia conferir o e-mail. E eu tava de intervalo aquela hora e fui conferir e tinha recebido o e-mail que era pra mim fazer o pagamento. Fiz o Pix na hora e o meu marido logo recebeu o e-mail dele. A gente fez o pagamento com o Pix e a gente recebe uma mensagem automática logo depois do pagamento, que eles reconhecem o pagamento, né? Avisando qual que vai ser os próximos passos. Então, nesse e-mail vem muito claro e eles são muito específicos pra gente não entrar em contato nem por meio de e-mail ou telefonemas e nem presencialmente, para estar perguntando sobre o processo, né? Como que tá o processo. Não é para te entrar em contato. Qualquer coisa, eles vão entrar em contato contigo. É o próprio cônsul, o próprio consulado que entra em contato se haver alguma divergência ou quando o teu visto estiver pronto. Tu não precisa entrar em contato com eles e tu nem deve, na verdade. E outra informação bem importante que eles deixam bem claro, assim, com letras em negrito, inclusive, é: não comprem a passagem. Porque a gente sabe que muitas pessoas aplicam um visto e logo compram a passagem, né, de vinda para Portugal. Porque a gente sabe que quanto mais tempo antes tu comprar, o valor fica menor, né? Então, eles deixam muito claro no e-mail para te não comprar passagem. Gente, do que a gente viu de história, de gente perdendo passagem, porque demora. O próprio e-mail do consulado tem ali muito claro dizendo que a média de prazo da liberação do visto é de 80 a 90 dias. E o que a gente sabe que está acontecendo no Brasil não é isso, né? A gente foi, acho que muito sortudo, muito abençoado, porque o nosso visto saiu muito rápido. Mas eu conheço casos de pessoas que estão há mais de 6 meses esperando a aprovação de visto no Brasil.
Então, eles deixam isso muito claro. Não comprem a passagem. Então, depois que a gente fez o pagamento da taxa, que a gente recebeu esse e-mail que agora ia dar continuidade no nosso processo e que assim que tivesse sido aprovado ou tivesse alguma coisa indeferida, eles iam entrar em contato, começa aquela agonia, né? Começa aquele tempo que não passa, aquela contagem regressiva também pra gente. Porque tu já tá com outra cabeça, né? Eu já tinha pedido pra sair do meu trabalho, o meu marido também. Então, eu já tava nos últimos dias ali de trabalho. E tu fica planejando, tu já fica pensando que tu não quer mais ficar muito tempo ali, porque tu gasta, né? No nosso caso, a gente tava com o apartamento alugado, então a gente tinha os móveis ainda pra vender, o apartamento pra entregar, então era muita coisa. Mas a gente também não podia se desfazer daquilo muito tempo antes, porque a gente não sabia quanto tempo aquilo ia ainda demorar. Então, quanto tempo demorou pra sair o nosso visto depois que a gente fez o pagamento? Gente, contando lá com o dia 3, né, com o pagamento, aqueles 15 dias, foram 57 dias corridos. Depois de 57 dias corridos, a gente recebeu um e-mail. Eu tenho arquivado o e-mail até hoje, de que a gente podia se apresentar no consulado de Porto Alegre para estar retirando nosso passaporte, que nosso visto tinha sido aprovado. Eu lembro que a gente recebeu o e-mail da aprovação do visto numa sexta-feira, se eu não me falha a memória, assim. E eu folgava na terça-feira. E a gente pegou a terça-feira, então, da minha folga, na próxima semana, e foi para Porto Alegre, né? E a gente até encontrou um casal lá, que também estava aplicando o visto e também tinha saído o visto deles. Foi muito legal. E assim, gente, a gente tem que reunir muito documento. É bem estressante, é uma coisa que se tu não tá... Tu tem que se envolver no processo, porque são coisas chatinhas, né? Acho que toda burocracia é mais chata. Então, quais são os documentos que tu vai ter que apresentar para aplicar o teu visto de procura de trabalho? O passaporte, né, que tu tem que enviar, tem que deixar lá com uma cópia junto. Tu vai precisar da reserva, a cópia da reserva da passagem de volta. Muita gente fala que não, mas precisa sim. Se tu baixar o checklist lá dentro do site, tu vai ver que tá escrito lá cópia da reserva da passagem de volta. 2 fotos 3x4 também precisa enviar. Tem que colar uma no formulário também. Fora as declarações também, né, gente? Que tu tem que pegar lá dentro do site do consulado. Tu pega todas as declarações, são várias declarações que tu tem que colocar junto no teu processo de visto, assinadas e datadas. Tem que mandar também o seguro de saúde ou PB4, antecedentes criminais que tu tem que tirar e apostilar, o comprovativo de alojamento e o comprovativo de meio de subsistência, que entra ali o extrato bancário dos 3 meses, o imposto de renda, o contra-cheque, tudo que tu puder provar o teu meio de subsistência, né? De onde veio aquele dinheiro que tu tem na conta. Isso é muito importante. Então, coloca tudo que for agregar para aquilo ali. Tem que colocar também um comprovante de residência. Então, pode ser uma conta de internet, de luz, de água, de cartão de crédito. Outro documento muito importante é a carta de intenção. Nessa carta, tu vai escrever o que tu quer fazer aqui em Portugal. Quais são as tuas intenções com o país. Escreve o que tu faz. Uma carta realmente falando por que tu quer vir para cá. Se vocês tiverem interesse, quiserem que eu faça algum vídeo mais detalhado sobre isso, coloca aqui embaixo nos comentários quais são as dúvidas, que daí eu faço um vídeo mais curtinho, preenchendo ali, ou mostrando pra vocês como que eu fiz, né, a forma que eu fiz, pra ficar mais fácil. Sobre o comprovante de alojamento, tem que ser alojamento para 120 dias, que é a validade do visto, né. Essa prorrogação dos 60 dias, 120 dias são 4 meses. Então, digamos que em 4 meses tu não encontrou o trabalho e tu não quer ir embora, tu quer permanecer e continuar procurando trabalho. Tu ainda tem a opção de mais 60 dias, né? Claro que tu tem que comprovar tudo novamente para ficar no país. E esse comprovativo de alojamento pode ser de hostel, pode ser Airbnb, mas tem que ser por 120 dias. Quem tem a opção de receber a carta convite, anula esse comprovativo de alojamento, tu não precisa. Todo documento a mais que tu conseguir colocar junto nesse processo vai ser muito bem-vindo. Por exemplo, eu coloquei a minha união estável, né? Aquele documento de união estável. Como lá na carta de intenção eu coloquei que eu ia ir com a minha família, que eu já tinha morado em Portugal, né? Eu coloquei que eu já tinha UNIF, que eu já tinha UNIS. Eu enviei até cópia do meu cartão de residência. Então, eu coloquei que eu estava indo com a minha família, com meu marido, com a minha filha. Eu coloquei também a cópia da união estável. Então, tudo que tu puder colocar mais, que tu sabe que vai te ajudar no processo, coloca. Se tu tem a declaração de imposto de renda, coloca junto. Isso vai te ajudar. Os 3 meses de extrato bancário, isso tu tem que pôr. Mas o que tu puder colocar a mais da tua renda, coloca que isso vai te ajudar. Então, todos os documentos a mais que tu puder colocar, que vão agregar pro teu processo de visto, foi o que eu fiz, que funcionou comigo, né? Não veio nada indeferido, passou logo de primeira.
eu coloquei. Então, se tu olhar para aquilo ali e ver que vai te ajudar, coloca junto no processo. Lembrando que o processo de visto é individual, tá, gente? Tu vai aplicar, é um casal, mas os processos são individuais. Tanto que no dia que a gente levou lá, a gente botou envelopes separados, né? A gente chegou no consulado, ela perguntou o que era, a gente falou visto de procura de trabalho, ela anotou no envelope e foi isso aí. Para quem não reside no Rio Grande do Sul, é feito pela VFS, né? Que é uma empresa que cuida dessa parte burocrática, né? Organizar documento, claro que se paga mais, né? Porque é tipo uma assessoria, mas é essa empresa que faz. Lembrando, gente, que esse foi o nosso processo, foi do jeito que aconteceu com a gente, né? Eu sei que cada um é diferente, cada estado do Brasil tá diferente, tem estados que tá muito mais complicado, mas com a gente funcionou desse jeito. Então, se tu tá começando o teu processo de aplicação de visto de procura de trabalho, aqui na internet, aqui no YouTube, inclusive, tem muito vídeo pra ajudar, né? Eu peguei muita informação daqui também, teve coisas que eu não sabia e eu fui me informando, vi coisas que eu fiquei na dúvida, que eu mandei 2 vezes, sabe? Eu mandei o mesmo documento 2 vezes, porque eu pensei assim, se esse aqui tiver certo, ele vai pegar esse aqui, se esse aqui tiver certo, ele vai pegar esse aqui. Então, antes eu pecar pelo excesso do que pela falta, foi mais ou menos desse jeito que eu pensei. Então, eu tô falando aqui sobre o nosso processo, de como foi o nosso processo. Então é isso aí, gente. Esse vídeo hoje foi pra contar um pouquinho como foi que a gente fez a aplicação do visto de procura de trabalho. Teve gente aqui no canal que tava pedindo, né? Que queria saber como que tinha sido. E é isso aí, gente. Então, se tu curtiu esse conteúdo, se te ajudou em alguma coisa, compartilha com aquela pessoa que tu sabe que também tá aplicando o visto. Comenta aqui em que processo que tu tá, se tu tá começando, se tu já mandou pro consulado, se tu tá pensando em vir, quando tu tá pensando em vir. Coloca aqui pra gente saber também e aproveita, curte e já se inscreve no canal também. Aproveita e segue a gente também no Instagram e no TikTok. No Instagram a gente tá todo dia postando alguma coisa. Fica mais fácil de vocês seguirem o nosso dia a dia, saber como que é a rotina aqui em Portugal também. Vou deixar aqui as redes sociais. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo.